Eu sou o preletor Paulão e hoje estarei com vocês nesse ambiente virtual para estudar a Seitianoye. O tema de hoje é como lidar com a educação dos adolescentes. Então, eu gostaria de pedir que todos vocês assistam a palestra até o final e no final nós vamos fazer uma prática, hoje a prática da meditação Shinsokan. Eu conto com todos vocês. Muito obrigado! Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos nesse ambiente virtual. Me chamo Paulo César, preletor da Seitianoye, e hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, que é como lidar com a educação dos adolescentes. Eu sou pedagogo, professor, já atuo na área de educação há 33 anos, aqui no Distrito Federal. No momento, estou na direção de uma escola. Nessa escola, eu tenho a oportunidade todo santo dia de lidar com esse público adolescente. E também na Seitianoye, preletor desde 1996, onde ao longo de todos esses anos, eu já tive a oportunidade de orientar várias atividades, eventos para juvenis, que é a turma que está aí com entre 11 e 14 anos de idade e que está vivendo essa adolescência. Então, é baseado nessas experiências que eu vou conversar com vocês a partir desse momento. Muito obrigado. A adolescência é um período muito importante na formação do ser humano. Nesse período, o adolescente passa por transformações intensas, Sejam elas transformações físicas, psicológicas, hormonais e cognitivas. Fora isso, o adolescente ele precisa lidar com diversas descobertas e a necessidade de pertencer a um grupo social. Quando a gente está lidando com um adolescente, isso acontece muito comigo lá na escola, assim, às vezes chega um adolescente perto de mim e coloca uma coisa, faz uma colocação que eu penso, nossa, mas que jovem, maduro tal. Daí a pouco, passa um dia, ou até mesmo no mesmo dia, ele vem com uma situação completamente muito infantil. A gente fica vendo aí as oscilações entre o infantil e o adulto. É algo muito interessante. E aí a gente pode ficar se perguntando, e os pais nessa história toda? Então, muitos pais chegam para mim e falam, professor, estou pirando, não sei como lidar com determinadas situações com meu filho, com minha filha, etc. E aí, nós vamos, a partir de agora, pensar um pouco sobre tudo isso que a gente acabou de colocar. Eu separei aqui esse livro, Você Pode Se Tornar Uma Pessoa Maravilhosa, que é de autoria do professor Seiichi Taniguchi, um livro fantástico. Estudando esse livro, a gente tem uma percepção da alma juvenil. Olha que interessante, da sutileza da alma juvenil. E também estudando esse livro, a gente percebe toda a espiritualidade do nosso mestre Seiichi Taniguchi, e a profundidade e a simplicidade em orientar os adolescentes. É um livro fantástico que eu indico para todos que estão ouvindo aqui que façam a leitura. Eu que já tive muita oportunidade de orientar juvenis, já li esses livros muitas vezes, e ele é livro-texto das nossas orientações. E aqui no prefácio, o professor diz assim, os jovens de hoje, veja que isso aqui foi escrito em 1984, mas vocês vão perceber que é tão atual. Os jovens de hoje possuem o físico e a inteligência bastante desenvolvidos e um conhecimento muito amplo das coisas. Em se tratando de operar computadores, eles aprendem brincando, ao contrário dos adultos que sentem muita dificuldade em aprender. Até na música, os jovens são bons.
seja na composição ou em apresentações improvisadas. Isso porque eles começam a treinar desde pequenos, numa fase em que se consegue aprender tudo com maior facilidade. Qualquer que seja o treinamento, quanto mais cedo iniciar, melhor. Não me refiro somente a treinamentos físicos, intelectuais ou artísticos, mas também aos treinamentos mentais. Quanto mais cedo vocês aprenderem a adestrar o espírito e a mente, melhor será o resultado. A sua vida se tornará mais alegre, divertida e descontraída. Todos os seus desejos se concretizarão e vocês terão mais autoconfiança. Por isso, o pensamento de que religião e treinamento espiritual são coisas para velhos é ultrapassado. E se vocês pensam assim, já estão perdendo muita coisa no início de suas vidas. Olha, a gente que faz parte desse ensinamento, quantos líderes maravilhosos a gente tem, quantos preletores maravilhosos a gente tem na Seichonoye, que iniciaram no movimento desde criancinhas, que iniciaram no movimento adolescentes. Esses dias eu estava pensando, a preletora Yara, ela iniciou no movimento com 6 anos de idade. A preletora Daniela Seguesse com 9 anos de idade. E vejam as líderes que elas se tornaram, né? Eu conheci a Seichonoye aos 23 anos de idade. Então, vejam, desde 92, então eu entrei mesmo de cabeça, corpo, alma, espírito, e aí eu pude promover com isso uma mudança muito grande em minha vida, uma mudança muito grande em meus pensamentos, em minhas convicções, né? Por conta desse mergulhar no ensinamento. Então a gente vai entendendo que a religião é para o jovem mesmo. E, na verdade, o adolescente ele precisa participar desse ambiente religioso, desse ambiente espiritual. E a Seichonoye, todos os anos, através da Associação dos Jovens, realiza vários eventos para o público juvenil, para o público adolescente, né? E aí eu gostaria de falar com vocês exatamente a respeito disso. Nós, como pais, precisamos oportunizar isso aos nossos filhos. Nossos netos também, né? Na verdade, é um grande investimento que a gente faz na vida de um adolescente, é exatamente dando a oportunidade a ele de participar de um seminário de treinamento espiritual numa academia da Seichonoye. Meu filho, hoje com 24 anos de idade, ele foi acostumado, por mim, por minha esposa, a entender que todo mês de janeiro e julho, a gente podia até fazer uma viagem diferente, praia, outro espaço, outro lugar, mas ele já entendia que uma semana ele estaria envolvido num seminário para juvenis na Academia de Ibiúna. Então ele sempre ia, eram as férias dele, então ele já ficava esperando aquele janeiro ou julho para que ele pudesse ir para a academia. Então foi algo natural. Ele ia, a gente bancava e ele ia. E naturalmente o que aconteceu? Colocado nesse ambiente espiritual, o que a gente foi oportunizando a ele? O treinamento mental. Desde novinho, a praticar a meditação Shinsokan. Desde novo, a proceder à leitura da Sutra Sagrada. Desde novo, desenvolver a concentração para ouvir uma palestra, para estar atento a um estudo, para estar envolvido naquelas atividades em que os seminários, as reuniões, o que elas propiciam, de crescimento. Ou seja, ele foi tendo todo esse contato e aí ele também foi estabelecendo uma relação muito bacana comigo, com minha esposa, uma relação muito bacana com a família toda, com as avós, com os tios, tias, os primos. Então, a gente percebe que tudo isso foi se dando em função dele estar absorvendo desde criancinha o quê? E também passando pela adolescência a profundidade dos ensinamentos da Seichonoye. Então, é uma questão que eu gostaria de trazer. Aí ele continua. Olha só que bonito isso aqui. Esta vida pode ser modificada
conforme a mente. Traçamos o rumo de nossa vida conforme a nossa atitude mental. Veja, desde pequenininho, desde novinho, já aprendendo isso. Você é o responsável por seu destino, né? Se vocês deixarem para aprender mais tarde questões importantíssimas, como a correta postura mental, e ficarem só brincando com o computador, deixarão escapar algo de muito valor. Afinal de contas, o nosso cérebro é um supercomputador e precisamos aprender desde cedo a lidar com ele. Por isso, eu gostaria muito que os estudantes, de ensino fundamental e ensino médio lessem este livro. Também gostaria de o indicar aos adultos que têm filhos adolescentes, pois este livro contém perguntas de estudantes de ensino fundamental e ensino médio e também as respostas que dei a eles. Acho que existem algumas dúvidas que os pais nem imaginam que os filhos possam ter. Não adianta os pais tentarem impor a sua autoridade se não sabem as opiniões e as dúvidas dos filhos e nem o que eles pensam dos pais. Olha que interessante, né? Eu, nos anos 90, já como dirigente, líder da Associação dos Jovens, aqui em Brasília eu fui diretor do departamento juvenil. E eu lembro que eu estava num seminário aqui em Brasília, onde que era no mês de dezembro, onde eu tive ali 5, 10 minutos para divulgar o seminário para juvenis que aconteceria em janeiro na Academia de Ibiúna. Então a gente estava num processo de formação da caravana. E aí usei a minha fala, incentivei, falei sobre valores, tal, de todos os cuidados que a nossa equipe da coordenação teria com os filhos de todos que decidissem mandar os filhos para Ibiúna. Fiz a minha parte lá. Mas logo em seguida foi chamada para uma palestra a preletora Jandira. A preletora Jandira é uma preletora master aqui da nossa regional, uma pessoa assim fenomenal, assim, uma pessoa de muita pujança, de muita fé, de muita autoridade espiritual. E quando ela subiu, ela já pegou o gancho da minha divulgação e ela virou e falou o seguinte: quem aqui tem filhos na idade entre 11 e 14 anos? Então, muita gente levantou o braço. Aí ela falou assim: vocês vão sair daqui e vão lá embaixo, depois na tesouraria, e vão acertar a passagem dos filhos para a Academia de Ibiúna, para esse seminário. É o maior investimento que vocês vão fazer na vida dos filhos e dos netos de vocês. E aí, quando ela estava falando isso, eu próprio ouvindo, falei assim: meu Deus, mas será que não está entrando muito de sola, né? E depois eu fui entender que ela estava ali realmente me ensinando profundamente, ensinando a todos. Porque, como ela disse, uma criança, uma adolescente, na verdade, a gente tem que tomar uma posição. Então, ou seja, pague para o filho ir para Ibiúna e comunica a ele: filho, aqui um presente, você vai participar de um seminário na Academia de Ibiúna. E aí eu fui entendendo o que ela estava ensinando com muita profundidade, né? Ou seja, o pai que investia para que o filho fosse na academia, mesmo que a princípio dissesse assim: eu não estou a fim de ir, no momento em que esse neto, essa neta, esse filho, essa filha, coloca os pés naquela academia sagrada da Seichonoye, tudo se transforma, gente. Porque é mágico, é maravilhoso, né? A gente chegar numa academia da Seichonoye e sentir já de imediato aquela vibração. Daqui a pouco a gente vai se conectando com pessoas de outros estados. Daqui a pouco nós nos envolvemos nas atividades. E um seminário para juvenis ele é muito dinâmico, né? A gente tem palestras, a gente tem estudos, a gente tem práticas, a gente tem gincana, a gente tem várias atividades. A gente tem atividades onde eles têm oportunidade de revelar o talento. Então é um seminário que envolve realmente. Então eu, como orientador de seminário para juvenis, já fui muitas vezes no primeiro momento, ele chega lá meio emburradinho, com cara amarrada, não querendo falar com ninguém, mas aos poucos a gente vai deixando e ele vai se envolvendo. Quando chega no último dia, ele é aquele que vem te abraçar, ele vem te agradecer pelas palestras que você deu, tal. Então assim,
É muito legal. Então, eu entendi na orientação da preletora Jandira. E eu pude exercitar isso, né? Quando eu fazia ligações para os pais diziam, deixa eu consultar para ver se ele quer ir. Então, ou seja, é claro que ele ia falar, o filho falava, não, não quero ir. Aí o pai prontamente já aceitava isso, né? Então, a gente conhece muita gente aqui que investiu nessa, de dar de presente para o filho, nessa ida para a academia, e hoje muitos se transformaram em grandes líderes. Aqui em Brasília mesmo, quando eu fui presidente da Associação dos Jovens, eu tinha uma turma, entre aspas, danada, que às vezes as pessoas falavam, mas é isso e aquilo, e eu falava, deixa que eles vão trabalhar comigo. E hoje essa turma toda aí está casada, são ótimos profissionais, ótimos líderes da Setionoye. Por quê? Nesse exercício de lidar com o público adolescente, a gente também vai exercitando cada vez mais a capacidade de ver somente, de contemplar somente a imagem verdadeira, né? E de fazer extrair tudo de divino, tudo de maravilhoso desses jovens, desses adolescentes, através da força da palavra. Tá bom? Aí ele diz aqui, olha que lindo. O futuro do país e do mundo depende da maneira de pensar dos jovens. Se o mundo vai se tornar um paraíso ou um inferno, depende unicamente de vocês, jovens. Mas aumentando somente a inteligência, vocês não conseguirão melhorar o mundo. Meus amigos, e deixa eu dizer para vocês, para a gente terminar um pouco dessa parte, um seminário para juvenis, essa turma de 11 a 14 anos, hoje a gente tem atividades por 15 a 20 também, que é um prosseguimento da adolescência, né? É muito profundo. Você veja, quando a gente vai orientar um seminário juvenil, é preciso estudar muito. Não dá para a gente chegar lá, abrir o livro ou começar a contar qualquer historinha, porque é um público muito exigente. É um público de espírito muito elevado, é uma turma muito inteligente, preparada, e que se você disser alguma coisa assim que você escorrega, eles vão te pegar. Então é preciso muito estudo, estar afinado com a doutrina para que a gente possa orientar. E depois ele sempre vem dizer, olha, eu gostei daquilo que o senhor falou, preletor Paulão, gostei daquilo que a senhora disse, preletora Daniela, gostei daquilo que a senhora disse, professor Iara. Então, tudo isso a gente ouve. E a gente tem muitas experiências ricas, né? Num ambiente de seminário para juvenis. Eu lembro que há uns anos atrás eu fui orientar uma atividade para juvenis lá em Biúna, e aí eu fiquei com um grupo onde o tema era como é que fala? Era assim, a turma que tinha bronca do papai. Numa outra sala, os juvenis que tinham bronca da mamãe. Então na minha sala entraram ali cerca de uns 100 jovens. E aí eu comecei a fazer atividade. Me puxando no sentido de extrair a gratidão daqueles juvenis que estavam ali participando. E como eu também tive questões com meu papai, fui escalado para fazer essa atividade. Fui fazendo, eles estavam todos atentos. Mas de repente, uma juvenil levantou o braço e isso faltavam 5 minutos para terminar. Levantou o braço e falou assim, tio Paulão, eu posso falar? Eu falei, claro. E essa jovem ficou de pé e disse assim, eu sei que o senhor está ensinando o certo, né? E está aí dizendo que é importante amar o pai. Mas como amar um pai que eu amava tanto? Mas um dia ele me pegou e a gente foi fazer um passeio e chegando na praça central da minha cidade, esse pai foi lá e deu um tiro na cabeça na minha frente. Nossa, gente, na hora que eu fui ouvindo isso, eu fui me aproximando dela, a gente se abraçou, e aí vocês imaginam, todos os outros juvenis vieram ali, e a gente ficou por uns 10 minutos abraçados, e todo mundo chorando. Porque eu não conseguia dizer nada para aquela jovem. Eu não conseguia. Eu fiquei profundamente emocionado, e tentando entender um pouquinho da dor que ela estava sentindo, né? Mas eu jamais iria entender essa dor dessa jovem. Eu só conseguia abraçar.
E depois, quando tudo terminou, eu disse assim para ela, olha, eu só vou te pedir uma coisa. Eu gostaria que você seguisse em frente na Seitianoye. Seguisse em frente, estudando, se dedicando, que você vai descortinar muitas coisas boas. Foi o que eu consegui dizer para ela. E eu sempre lembro dessa jovem, sempre vi bons pensamentos. E eu tenho certeza que ela há de se tornar uma grandiosa líder da Seitianoye. E ela vai conseguir ter o entendimento de tudo isso. Então, para vocês terem uma ideia, é assim o seminário juvenil. Tá? Então, nós precisamos oportunizar os adolescentes a estarem numa academia da Seitianoye para vivenciarem experiências profundas e poderem avançar e se tornarem adultos felizes, adultos equilibrados, adultos que se preocupam com o próximo, adultos que se preocupam com a humanidade. Tá? Muito obrigado. Então, esse é um primeiro ponto dessa minha fala com todos vocês que estão aqui assistindo. Aí, uma outra coisa, trazendo já para a vida, né? O primeiro passo é entender e aceitar que o seu filho está crescendo, formando suas próprias ideias e opiniões. Então, muitas vezes, a gente, como pai, a gente está acostumado, né? Nossa, o filho sempre pequenininho. Como criança, né? A gente dá aquele banho, passa um perfume, troca uma roupa, fica cheirosinho. A gente orienta e ele sempre muito obediente. Mas, de repente, um dia a gente acorda e esse filho chegou ali com uns 11 anos, 12, e ele começa a dar uma peitada, assim, né? Dizer o seguinte, olha, é isso aqui, eu penso assim, tal. E a gente meio que se assusta com isso, né? Então, na verdade, a gente, enquanto pai também, que fica demais de super-herói, ou então de mais amado, a gente começa a se tornar os mais questionados, né? Então, uma coisa que eu gostaria de dizer é que, por exemplo, essa turma que está entrando na adolescência, eles estão ali preocupados já. Sobre o trabalho deles, sobre a escolha da própria carreira. Tem a questão do início da vida sexual, as transformações na vida social, tendências políticas, tudo isso está aí. E a gente precisa estar atento, trabalhando, inclusive, a nossa autoestima, para que a gente possa trabalhar isso com equilíbrio, com harmonia, com tranquilidade. E aí uma dica que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte: vamos para a mesa. A conversa horizontal. Tente entender os pontos do seu filho. Eu tenho uma irmã, ela uma vez me falou muito dessa questão da importância da mesa na conversa familiar, né? Então, senta o esposo de um lado, a esposa do outro, vamos bater um papo aqui, vamos tentar entender o que está acontecendo, eu colocar os meus pontos de vista, você colocar também os seus pontos de vista, e a gente vai chegar a um denominador comum. E mesmo assim, são com os nossos filhos, que são adolescentes também. Vamos sentar e aí ouvi-lo e tentar entendê-lo também, tá? Porque, na verdade, o coração dele, a alma dele está dizendo alguma coisa para a gente e é preciso que a gente esteja atento, tá? Para compreender a alma dele, para chegar na alma dele, no coração dele. Não é? Porque se a gente não faz isso, o que acontece? Esse filho, ele vai se afastar da gente e daqui a pouco ele pode estar abrindo o coração para outras pessoas que de repente não têm esse amor, aliás, não têm esse amor e que vão estar orientando ele numa direção muito contrária. Tá? Então, essa é uma questão muito importante. Outra dica. Quando precisar ser um pouco mais duro, explique os motivos. É importante que ele compreenda. Então, está acontecendo alguma situação, né? De repente, aquela situação ela te deixou muito chateada. Esse não é o momento de você conversar com ele. Espera um pouquinho, acalma e depois você vem conversar com ele. E aí, quando você começar a conversar, vai explicando direitinho, olha, isso está acontecendo, por isso, por isso, por isso, por isso. É importante que ele entenda, que ele compreenda, né?
E aí, uma questão muito importante é a gente pensar o seguinte: será que as minhas atitudes estão de acordo com aquilo que eu cobro? Né? Isso é muito importante. Né? Às vezes a gente está meio que só como anunciador, falando, faz isso, faz aquilo. Às vezes está falando para o filho ficar fora do celular, larga o celular um pouco, mas eu não largo o celular. E quando eu não largo o celular, eu não consigo perceber o meu filho. Eu não consigo que ele está à minha volta e que ele está tentando o quê? Dizer alguma coisa para mim, e eu não escuto isso, tá? Então é importante. Uma outra coisa muito legal na atividade com os juvenis, elogiar bastante. Elogiem muito, né? Às vezes muitos assim vão achando que algumas mudanças mesmo no corpo vão acontecendo e às vezes vão se sentindo esquisitos, estranhos, né? Então é importante a força da palavra no sentido de elogiar o quanto que esse filho é bonito, o tanto que essa filha é bonita, elogiar o quanto ele é inteligente, o quanto ele faz determinadas coisas super bem na caminhada dele, né? Então, é muito legal isso. Uma coisa que nós precisamos entender também é que todos nós fomos crianças, fomos também adolescentes e a gente viveu inúmeras experiências. Eu, por exemplo, né? Quando eu tirava as notas altas, né, 9, 10, eu chegava em casa e mostrava sempre para o pai e para a mãe as notas mais altas. Aquelas notas 5, 5,5, às vezes abaixo de 5 também, o que eu ia fazendo? Eu ia escondendo tudinho num cantinho da mochila. Mas, vez em quando, a minha mãe e meu pai passavam por lá e pegavam a mochila e, de repente, eles descobriam um monte de folhas onde os professores colocavam assim, precisa estudar mais um pouco, tal. Daqui a pouco meu pai colocava tudo em cima da mesa e falava, Paulo, o que está acontecendo? E eu tinha que dar explicações. Ou seja, esses nossos filhos também, que são adolescentes, vão viver momentos assim. E a gente, quando por já ter vivido essas experiências, a gente vai ter um entendimento mais profundo, tá? De entender o que está acontecendo ali na cabecinha deles, né? Olha que interessante. Muitas vezes, o medo de ser repreendido pode fazer com que seu filho se afaste e tente esconder suas experiências, dúvidas e medos. Então é muito legal mesmo, essa abertura com os filhos. Eu diria para vocês, aqui em casa, graças a Deus, a gente conta com uma psicóloga, minha esposa é psicóloga. É claro que no seio da família ela não é psicóloga, ela é mãe e ela é esposa, né? Mas uma coisa que a Suelene sempre fez, assim, que eu sempre admirei, foi, às vezes ela chegava tarde da faculdade, às vezes 11h30, meia-noite, e ela sempre tinha um tempo para conversar com o Lucas. Sempre um tempo para conversar com o Lucas. E ali ela sempre dava orientações, ela ouvia ele também. Acontecia mais com ela. É claro que eu tenho uma abertura com meu filho, mas eu achava o exercício dela com ele todo santo dia muito bacana. E até hoje é assim. De vez em quando os dois sentam para conversar, ele abre o coração, traz questões que eu entendo que para ele são difíceis de colocar, mas ele compartilha, né? Com ela, compartilha comigo, e a gente percebe que isso foi muito salutar na educação do nosso filho, tá bom? Olha só que legal. Então, uma rebeldia, por mais trabalhosa que possa ser, é um andaime para o que ele ou ela virá a ser, né? Isso se tiver sempre o quê? Uma boa orientação. E essa orientação é de responsabilidade de nós, pais, tá? Na medida do possível, é interessante segurar ao máximo, presentear o filho com o celular, tá? Quando isso acontecer, construa regras de funcionamento. E outra coisa, essas regras, tudo é estabelecido, gente, em conjunto. Converse com os filhos, né? Então, por exemplo, na escola, no primeiro dia de aula de uma disciplina, o professor coloca no quadro regras de convivência, não sei, regras para a minha aula. E aí ele vai discutindo com os próprios estudantes e vai escrevendo. Daqui a pouco coloca ali um cartazinho. Ou seja, combinados feitos com os próprios estudantes.
E quando eles se sentem participantes desse momento, o que acontece? Eles têm mais respeito. Então, que tal sentar? Você deu um celular, olha filha, que você tem um celular. Mas a gente vai construir aqui as regras, né, de como a coisa vai funcionar. O que você pensa? E aí você vai orientando, você vai ajustando isso aí. Muitas vezes, gente, o grande problema é que os pais vão deixando, né, assim que o mundo cuida. Ah, o mundo vai cuidar. E aí vai deixando, vai deixando. E aí o que acontece? Daqui a pouco ele não tem mais a mão. E quando ele quer pegar firme de novo, ele não consegue. Então, por isso que na questão da educação, é algo que a gente vem trabalhando todo santo dia, com leveza, com sutileza, com tranquilidade, mas principalmente com firmeza também, tá? Uma firmeza que eu diria assim, que tem a ver com autoridade espiritual, tá bom? Autoridade espiritual não significa assim você gritar, você falar grosso, você fala firme e pronto, tá tudo certo, tá tudo bem, não é? E isso a gente desenvolve estudando os ensinamentos da Seichonoye e principalmente praticando a meditação Shinsokan. Um outro aspecto que eu gostaria de trazer aqui é a rede virtual, ela é pública. Então, né, ela é pública e todos nós temos acesso. Então, quantas vezes os pais eles vão, por exemplo, a uma festa? Levar o filho a uma festa, né? Então, hoje vai ter a festa de 15 anos da fulana. Nós vamos nos reunir para comer uma pizza em determinado lugar. Então, acontece isso. E enquanto o pai, você vai com seu carro, vai levar lá. Daqui a pouco você sempre sai do carro e dá uma entradinha lá para ver como é que está o ambiente. Isso eu já fiz inúmeras vezes. E às vezes acabei até ficando com o Lucas e com os amigos por lá também, né? De tão bom que estava. Então, da mesma forma, é no ambiente virtual. Então, se seu filho está ali, né, no Instagram, tem o Facebook e tal, então é importante que você esteja lá participando também. E que você dê uma olhada de vez em quando também, para ver o que está acontecendo por ali. Ou seja, você entrar no ambiente virtual para acompanhar. Mas é um acompanhamento não assim abusivo, onde ele vai lá estar postando alguma coisa e você vem embaixo rebatendo, sabe, criticando, não. Você vai olhar e depois, se tem alguma situação que você acha que está ali fora dos conformes, você também vai para a mesa de novo e você vai conversar com esse adolescente orientando ele também, tá? Um ponto também muito importante é em relação à autoimagem, né, desses adolescentes nas redes sociais. Então é muito importante tomar o cuidado com certas fotos que se posta, não é? De repente, uma determinada foto a gente coloca ali com pureza, né? Mas aquela foto pode trazer alguns desdobramentos que não serão interessantes. Então, essa reflexão é sempre muito importante a gente tratar com os adolescentes. Muito importante mesmo, né? Fazê-los pensar sobre isso. Porque, como gestor, eu já particularmente já vi situações em que foram muito difíceis da gente contornar, né? Onde, por exemplo, jovens se permitiram tirar fotos nuas, né? E daí a pouco, sempre naquela história, né? Na relação com o namorado, tem aquela coisa do eu te amo, né? Então, os meninos dizem eu te amo, as meninas vão e dizem eu te amo. E muitas vezes a prova desse eu te amo é partir para ter relação sexual, né? E aí daqui a pouco, na empolgação, foram tirando fotos. E quando essa jovem, no meu caso, essa jovem buscou se desfazer, né, desse relacionamento, o que aconteceu? As fotos foram colocadas nas redes e virou uma grande confusão. E aí a gente vê toda uma família destruída por conta desse tipo de situação, né? Então, uma coisa, senhores pais, mães, avós aqui presentes, né, professores, a gente não pode jamais fugir da responsabilidade de educar
os nossos jovens, tá bom? De educar os nossos jovens, principalmente através do nosso exemplo, principalmente levando para eles a palavra correta, a orientação correta, tá? E aí, para a gente ir concluindo esse estudo, eu trago aqui: o diálogo é o que faz com que eles adquiram bagagem. Sejam fortes, pais, para dizer não, né? Muitas vezes a gente tem assim, para o adolescente, ouvir o não é tranquilo. O difícil é para o pai ter que dizer não, mas nós não podemos. Então, diga não. E mais uma vez eu vou dizer, pratique meditação Shinsokan, né? Faça acontecer no seu viver diário a vontade de Deus, né? Com a meditação Shinsokan, você vai elevando os seus pensamentos, você vai elevando a sua palavra falada, a sua expressão fisionômica, né? E aí você vai sendo assertivo nas orientações sempre, tá? Devemos sempre estar ao lado como as pessoas de maior interesse de preservá-los, mas sem diminuí-los, né? E aí é sempre importante lembrar que todos os adolescentes são maravilhosos filhos de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Espero ter contribuído de forma efetiva aqui, nesse momento, nessa atividade virtual. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Agora nós vamos praticar a meditação Shinsokan básica, né? A meditação Shinsokan que eu me referi durante a palestra de hoje, tá? Então, sentamos-nos na extremidade da cadeira e recolhemos os pés para trás, com os calcanhares juntos e a ponta dos pés tocando o solo. Juntamos levemente as mãos diante do rosto, de modo que caiba entre as palmas um ovo de codorna. A ponta dos polegares deve ficar na altura da extremidade do nariz, quase tocando-o. Fechamos os olhos carnais durante a prática da meditação Shinsokan para não vermos o mundo do fenômeno. Canto evocativo de Deus. Aqui se inicia a meditação Shinsokan. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Neste momento, eu deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira, onde tudo está no seu devido lugar. Aqui onde estou é um mundo da imagem verdadeira, onde tudo está no seu devido lugar. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinito amor 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 de Deus, é o oceano de infinita vida 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 de Deus, é o oceano de infinita provisão 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 de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus,
É o oceano de infinita alegria de Deus. 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 É o oceano de infinita harmonia 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 de Deus. Assim, mentalizando, contemplemos os atributos de Deus, que em forma de luz nos envolvem e se estendem por toda parte. Repetimos esta mentalização até conseguirmos visualizar todo o universo repleto de luz de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus a sua infinita força vivificante, que engloba todos os atributos divinos. Respiração. Ao inspirarmos lentamente, visualizamos a luz resplandecente de Deus, fluindo para dentro de nós, através das mãos postas, que são como antena, preenchendo todo o nosso corpo, desde o alto da cabeça até a extremidade dos pés. Enquanto inspiramos, mentalizamos. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Repetimos até completar a inspiração. Em seguida, comprimimos o ar para o baixo ventre, dilatando-o para a frente, a fim de criarmos a sensação de plenitude. Conservando essa sensação, mentalizamos. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Com os olhos da mente, fitamos o nosso ser preenchido e iluminado pela força vivificante de Deus. Enquanto isso, o ar vai se esvaindo lentamente pelas narinas. Quando 70% do ar for expirado, restando ainda uns 30% no baixo ventre, inspiramos novamente, voltando a mentalizar. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui para o meu interior, flui, flui, flui. Preenchidos os pulmões, novamente comprimimos o ar para o baixo ventre e, aproveitando a sensação de estarmos planificados, mentalizamos. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Repetimos essa mentalização combinada com a respiração controlada até alcançarmos o estado de concentração total. Então mentalizamos fortemente. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Durante a meditação, podemos mentalizar também palavras de afirmação de que o objetivo almejado já está realizado. Por alguns minutos, cada um por si.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior. Em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra, preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior. Em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra, preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Seja em meio a uma rotina atribulada, seja em meio aos desafios da vida, ou especialmente naqueles momentos sublimes de reflexão profunda ou em crises de solidão e dúvidas. Todos nós precisamos abrir as janelas da mente e adentrar a um mundo onde residem todas as respostas. Precisamos receber em nossa alma o som da vida. Precisamos captar as mensagens de Deus. As janelas que abrem a mente para a solução de todos os problemas já estão em você, mas a Seichonoye pode ajudá-lo nessa busca. Livro Dicas para captar as mensagens de Deus. Em cada página, uma chave para abrir as janelas da alma para ouvir a sagrada voz de Deus. Assim como uma flor de lótus aparentemente emergida da lama, mas majestosamente bela, o ser humano também é aparentemente emergido de condições materiais, mas sua natureza é divina e eterna. Contemple sua natureza real, divina e eterna por meio da leitura deste livro e abra definitivamente todas as janelas da alma para cultivar somente Deus em seu coração. Para mais informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado!